Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Noite bem propícia para orar e ouvir a palavra de Deus. Olha aí que bênção. Vocês pensaram que eu ia falar para dormir, para ficar enrolado. Não, isso é depois. Principalmente para quem dorme depois da 1 da manhã. Amém? Olha aí, hein? Louvado seja o Senhor. Para quem dorme, né, querido? Quem não dorme é difícil. É difícil. Mas amém por isso. Queridos, Salmos de número 123. Já vamos nos conduzir. Você que está em casa também, abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 123. Diz assim a palavra do Senhor: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos de sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Pai, eis a tua palavra, Senhor, eis a palavra que, dentro daquilo que nos propomos a trabalhar, em sequência, o Senhor nos traz nessa noite. Que essa palavra penetre profundamente os nossos corações, a começar em mim, transformando-nos de dentro para fora. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Misericórdia em meio ao desespero e ao escárnio. Se você gosta de anotar, misericórdia em meio ao desprezo, falei desespero, mas é ao desprezo e escárnio. Anote o tema da nossa mensagem de hoje. Quem aqui já sofreu desprezo ou escárnio por causa da sua fé em Cristo, por você ser cristão? Responda aí para você mesmo. Você já sofreu desprezo ou escárnio por causa da sua fé? 88% disseram que sim. 99% disseram que não. Você sabe o significado da palavra escárnio na sua origem? Escárnio, o que é feito ou dito com intenção de provocar alguém ou algo. Caçoada, zombaria, atitude ou manifestação ostensiva de desdém, de menosprezo por alguém ou por alguma coisa. Isso é o que significa escárnio, porque aí na sua versão você pode estar lendo essa palavra e falar o que é escárnio. Já ouvi várias vezes, mas não sabia o significado, ou se sabia eu esqueci. E os que sabiam sem esquecer, Deus abençoe a sua mente. Que bênção. Desde o princípio, nós cristãos sofremos perseguição, escárnio e desprezo por causa da nossa fé. Todo relato bíblico, você começa a dar uma lida, a gente sofre escárnio, aquela zombaria por você ser cristão e desprezo por causa da nossa fé, acerca da fé. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento e é conosco nos dias atuais. O mundo nosso está cada vez mais hostil contra nós. Sempre foram, mas cada vez está se intensificando mais. Mas isso não é de se admirar, porque Jesus alertou que seríamos perseguidos e mortos por causa do nome dele.
Sofreríamos diversas questões ali em Mateus 24, do 9 ao 28, Jesus traz ali o que nós vamos passar por causa do nome dele. Em Mateus 10, 22, Jesus diz que seríamos odiados de todos por causa do nome dele. Vocês sabiam que nós, os cristãos, sofremos constantemente, em diversas situações, escárnio e desprezo por causa da nossa fé? Muito, não é pouco, muito. Vejam que interessante. Eu tenho alguns dados aqui, inclusive, foi hoje que o irmão André, fundador da Missões Portas Abertas, partiu para Cristo e deixou um legado muito importante. Inclusive, eu estou aqui com dados do Portas Abertas, só para vocês entenderem algumas questões. Nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso nessa noite. Quase 6.000 cristãos foram mortos por causa da fé em Jesus. Aumento de 24% na lista de perseguição mundial. Vocês ouviram falar sobre isso em algum lugar? Vocês ouviram isso no Instagram, no jornal de várias emissoras, na televisão, publicando? Não viram, né? Cristãos mortos por causa da fé em Jesus em 2022, 5.898. Cristãos abusados física e mentalmente, 24.678 casos por causa da fé cristã. Vocês ouviram isso em algum lugar? Vocês ouviram esses dados em algum lugar? Vocês ouviram alguma comoção por causa disso? Não. 3.000 edifícios foram atacados na China. Ataque a igrejas e outros prédios cristãos. 5.110 casos. Em Mianmar, tem 200.000 cristãos deslocados internos. Violação da liberdade religiosa no Irã. Vocês ouviram alguma coisa acerca disso? Cristãos detidos sem julgamento, condenados e presos. 4.765 em 2022. Abusos e ataques violentos a cristãos no oeste africano. Cristãos sequestrados ou desaparecidos, 3.828. Você vai falar, o que isso aí tem a ver com Salmos, mano? Violência sexual contra cristãos, apenas por serem cristãos, 3.147 casos. Aqui encerramos essa parte. Por que não é divulgado? Por que esses dados não são divulgados? Sabe por que esses dados não são divulgados? Às vezes, parece que as nossas falas, parece que os nossos posicionamentos, eles são polêmicos. Mas nós, como ministros do Evangelho de Cristo, ministros da Palavra do Senhor, nós precisamos alertá-los acerca daquilo que as Escrituras dizem, acerca daquilo que tem acontecido no mundo. Pastor, por que não é divulgado? Porque se fosse divulgado, você quebraria a narrativa das ideologias que são impregnadas nos dias atuais. Quem falou para vocês que estão aqui e que estão em casa que morre mais homossexuais no mundo? Isso vocês veem na televisão. Que morre uma determinada classe muito maior do que em detrimento de outra. Algum de vocês já viram cristãos entrando em estatística? Dessas que são faladas na televisão? Vocês nunca vão ver. Porque nós somos o povo que mais é perseguido no mundo. Nós somos mortos simplesmente porque professamos a Cristo.
porque confessamos a Cristo. E não foi difícil. Simplesmente, eu só tive um pouquinho de trabalho de pesquisar e achei. Como assim não são os homossexuais os mais perseguidos, pastor? E a narrativa de dívida histórica contra pessoas de outras cores, de outras classes, de outras etnias. Por que nós não entramos nessas estatísticas? Porque a gente quebraria a narrativa do mundo. E aí, às vezes, nos nossos bate-papos, nas nossas conversas, quando a gente chega em pontos, seja aqui dentro, seja fora daqui, nós vemos cristãos abraçando essas narrativas. Porque aqui no nosso país, ainda é muito tranquilo, por enquanto, ser cristão. Mas em outros lugares, não é dessa forma. Não é assim que funciona. Diversas vezes e por muitas vezes nós sofremos escárnio e desprezo por causa da nossa fé. Mas como lidar com esse excesso cada dia mais comum nas nossas vidas? Cada dia mais comum no trabalho, na escola, na faculdade. Como lidar com isso? O salmista responde para nós no Salmo 123. Para isso, a gente não pode perder de vista o contexto histórico e o momento vivido do salmista. A romagem, eu amo essa palavra. Romagem. Romaria. A ida até Jerusalém para adorar, a peregrinação, tanto da ida quanto da volta, que esses romeiros do bem faziam, tinham as orações, os cânticos e as memórias. Por que eles faziam esse trajeto? Em nome de quem eles estavam fazendo esse trajeto? Havia reflexão também nessa ida. Você, quando está vindo ao culto, se você não chutou o cachorro, não brigou com a mulher, você está ali saindo na paz, não tá tudo na paz, você vem reflexivo para cá. E dependendo do que acontece, da sua adoração a Deus, você também sai pensando. É assim que acontecia ali. Lógico que o caminho dos caras era muito maior, né? Era a pé ou de animal ali, enfim. E nesse salmo específico, é muito provável que ele tinha sido escrito no período do cativeiro, onde o povo era oprimido pelos povos inimigos. O povo de Deus, zombados como derrotados e desprezados pelas nações que se julgavam mais poderosas. Se você traz isso para o seu contexto dos dias atuais, esse escárnio, essa zombaria e esse desprezo é comum nos nossos dias atuais. De achar que nós somos fracos. Vocês são fracos. Eu sempre me recordo de que interessante, eu vou dar esse exemplo mais para frente, mas vocês lembram quando o jornal francês caiu na besteira de fazer uma charge acerca de Maomé? Vocês lembram disso? A galera lá ficou invocada, hein? Né? Que eles não aceitam isso. Mas qual é o princípio nosso? Sabe por que a gente sofre tanto escárnio, tanto desprezo, tanta zombaria? Porque o princípio daqueles que são salvos pela cruz de Cristo é dar a outra face. Esse canto pode também estar diretamente ativo na vida daqueles que ainda sofriam esse tipo de situação. Afinal, se vocês olharem para o texto, o clamor aqui, ele é aflito. De seguidas vezes, pedidos por misericórdia. Neemias 4:4 vai dizer o seguinte,
que provavelmente é o contexto de que esse salmo foi escrito. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Portanto, para a gente entender esse salmo, para a gente entender essa questão da zombaria, do escárnio e do desprezo, a gente precisa entender que era isso que esse povo, quem escreveu esse salmo aqui, estava vivendo naquele momento. O provável momento que ele estava vivendo era esse. Se a gente lembra na reconstrução dos muros, que foi com Neemias, usado para a reconstrução dos muros, a galera ficava zombando, falando o quê? Esse povo aí tá louco, quer reconstruir essa cidade. Desce daí, meu filho, você não vai reconstruir esse muro não, vocês não vão conseguir. Vocês não sabem assentar nenhum bloco. O tempo todo, Neemias relata a zombaria dos outros povos com relação ao povo de Deus. E como lidar com essas situações de escárnio e de desprezo? Como que a palavra mostra para nós isso? Como que o Salmo mostra para nós como lidar com isso no nosso dia a dia? Primeiro ponto, elevando os olhos. Veja o verso 1. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Todas as vezes que o povo se via em momentos de dificuldade, em tempos de angústia, qual é a postura correta em tempos de angústia e de dificuldade? O salmista ensina para nós. Ele eleva os olhos. Nós vimos isso em algo semelhante há 2 capítulos atrás, no 121, que diz o quê? Eleva os meus olhos. Mas na verdade não era simplesmente os montes. Era para além dos montes. Porque é uma pergunta retórica, de onde virá o meu socorro? Aí ele mesmo já responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Eleva os olhos para cima. Eleva os olhos para o alto. Sinal claro de quem reconhece que daqui da terra não há ninguém capaz de aliviar as nossas angústias. De aliviar o desprezo que sofremos, o escárnio que sofremos, a afronta que sofremos muitas vezes. É olhar para o Senhor, é olhar para o alto, é olhar para cima, não somente com os olhos, mas principalmente com o coração. Depositar o nosso coração no Senhor. O Espírito do Senhor sempre vai mostrar para nós, e mostra através das Escrituras, a quem devemos recorrer em período de angústia e sofrimento. O Espírito vai nos conduzir a isso. Quem habita no alto tem o controle de tudo e vê tudo o que acontece claramente. Porque o rei que está assentado acima, está assentado no trono e não num trono terreno, ele vê a angústia e a aflição do seu povo. Ele vê a minha e a sua angústia, a minha e a sua aflição. Como que Jesus inicia a oração do Pai Nosso? Com que afirmação que ele inicia? Pai Nosso, que estás no céu, está no céu, no alto. Eleva os meus olhos para o alto. Olho para o alto e clamo a Ti, que sabe de todas as coisas, que é o Rei da minha vida, que é o Rei da terra, que é o dono de tudo, que é o Todo-Poderoso, que é o dono do mundo. Ter essa certeza no coração de quem governa e quem guarda as nossas vidas traz um alívio tão grande em dia de angústia, em dia de desprezo, um alívio contra os inimigos e contra os opressores. Nos dias atuais, algumas pessoas, eu fiz uma anotação aqui, têm feito o seguinte clamor, a seguinte oração: elevo os meus olhos ao Instagram, pois é do Facebook que me vem a vitória. Ó tu que habita nos Estados Unidos e consegue desligar o WhatsApp, olha
e veja meu sofrimento. Porque é muitas vezes onde nós estamos buscando o desabafo, a despejar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, no local errado. O nosso sofrimento, o nosso escárnio sofrido, o nosso desprezo, em locais errados. Ao invés de olhar para o alto, ao invés de buscar uma ajuda divina, buscamos a compaixão dos olhos terrenos. Por favor, me ajudem, tenham pena de mim. E não é essa a figura. E não é de lá que vem o nosso socorro. Conversando hoje com um amigo, tá cada dia mais, as redes sociais, elas estão cada dia mais cruéis. São como leões ferozes que não perdoam uma carne fresca. E vai arrancar e rasgar no dente e não vai querer saber de nada. Isso seja aqueles que não têm a Cristo e, infelizmente, aqueles que têm a Cristo fazem e agem da mesma forma. Como peregrinos atuais, como romeiros redimidos e salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que estamos aqui nessa terra, a gente precisa reconhecer de onde que vem o socorro para as nossas aflições. Vem do alto céu. E como isso se dá? Como que eu posso enxergar isso? Como que eu posso me manter firme nisso? O verso 2 explica. Fitando os olhos. E o que é fitar os olhos? Veja o que fala. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus. Explicação rápida. Antigamente, principalmente nesse período, o escravo, o rei, o senhor, ele não falava, tá? Ele não falava com um servo. Tudo era muito gestual. Então, o servo que estava servindo, ele ficava em pé, geralmente num canto, e o senhor que estava sentado à mesa, o escravo, a escrava tinha que ficar de olho nas mãos, porque a qualquer sinal do seu senhor era um comando. E aí o Senhor, ele não falava, ele pegava e fazia assim, ó. Só mexia as mãos. Por isso que o salmista usa essa figura de linguagem, usa essa comparação para mostrar que o quê? Nós, como servos de Deus, precisamos estar com os olhos fitos no Senhor, para saber quais são os movimentos que o nosso Senhor está fazendo ao nosso favor dentro desse sofrimento que a gente está passando. Porque imagina que um servo daquele período tivesse o acesso que nós temos hoje em dia e ele ficasse de costas para o seu senhor ou aqui colocando os seus lamentos e os seus pedidos na rede social enquanto o seu senhor estivesse aqui movimentando as mãos para que ele atendesse aquilo que ele estava solicitando, aquilo que ele estava mandando fazer, ao movimento das mãos do seu senhor, ele não iria ver. Por isso a palavra olhos fitos, olhos fixados. Nós precisamos fixar os nossos olhos no nosso Deus, no nosso Senhor, estar de olhos fitos, atentos. Nos nossos dias, como que a gente fica com os olhos atentos para aquilo que o Senhor vai fazer por nós e faz por nós? Primeiramente através da sua palavra. Nós oramos, clamamos ao Senhor, apresentamos a Ele a nossa angústia, a angústia do nosso coração, e aí agora a gente fala bem assim, então, manda um anjo express para falar comigo, tô indo, hein? Já apresentei minha angústia, joguei nas tuas mãos, agora é contigo. Não sei o que o Senhor vai usar, se o poste da minha rua piscar 5 vezes, o sinal é positivo. Se for 6, negativo. Nós, como cristãos nos dias atuais, nós precisamos estar com os olhos fitos no que o Senhor fala para nós. E quando que se dá isso? Através da palavra.
os romeiros, os peregrinos, faziam isso e tinham um outro contexto, em que Deus falava através do profeta, em que Deus falava através do líder. Hoje o Espírito fala aos nossos corações. Onde que nós estamos colocando os nossos olhos? Onde que nós estamos fixando os nossos olhos? Concentrando os nossos olhos. Embora a gente não seja possível precisar com certeza o lugar existencial desse salmo, muitos colocam como período do pós-exílio, onde Esdras e Neemias foi duramente hostilizado. E cada vez nós somos mais duramente hostilizados. Eu estava ouvindo um podcast outro dia. E o cara lá, ele trouxe uma questão muito interessante. Se a gente não tem incomodado ninguém com o evangelho que nós vivemos ou falamos, tem alguma coisa de errado. Não é possível a gente manter a nossa postura de cristão e tá tudo paz e amor. Porque a gente ouviu que o inimigo nos odia, o mundo nos odiaria por sermos semelhantes a Cristo. Por demonstrarmos que nós somos filhos de Deus e nós somos povo de Deus. Alguma coisa está errada. Sempre. E cada vez mais vai ficar. E como que a gente está preparado para isso? Como que nós estamos preparados para quando essa hora chegar? Ao cantar o Salmo 123, era como se eles estivessem dizendo: somos servos do Senhor, não olharemos para vocês que nos oprimem, mas colocaremos os nossos olhos em Deus, esperando nele por compaixão. No seu trabalho, nunca pediram para você mentir? Em alguma situação de escola, faculdade, nunca pediram para você fazer algo que é contrário àquilo que você sabe que é correto? E ainda você ouve: você é crente, você não vai fazer, né? O crente não faz essas coisas. Isso é escárnio, isso é zombaria. Os olhos fitos no Senhor vai fazer com que o nosso coração espere pela compaixão dele nesses momentos difíceis. Um terceiro ponto, o salmista mostra, nos versos 3 e 4, o clamor por misericórdia em face, ao vivo, do escárnio e do desprezo. Os olhos fitos no Senhor, aguardando por algo, vem acompanhado de um grito da alma. Veja que ele olha para o alto, ele olha aos céus, ele fica com o olhar fito no Senhor, mas ele não deixa de clamar e de buscar a Deus. É um grito para a alma. O remédio que alivia a dor do peregrino, perseguido e humilhado, é a misericórdia de Deus para com eles em face dessa situação. Essa repetição da expressão misericórdia retrata um desejo intenso por alívio da parte do Senhor, seja ele qual for. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Ninguém, quando está aflito ou quando está sofrendo esse tipo de questão, fala assim com Deus: Deus, misericórdia, hein? Não, ele está aflito. Muitas vezes em meio às lágrimas, muitas vezes em meio à dor, porque o desprezo dói. O escárnio machuca. Ele pede que o Senhor alivie as injúrias e traga conforto. Já sofreu desprezo por causa do Evangelho? Já sofreu zombaria? E aí? Já recebeu o salário? Já deu dinheiro lá na igreja lá para deixar o pastor rico?
Obrigado, irmã. Vejo que és misericordiosa. E aí, já foi lá no domingo lá? Fazer a tua oração com os crentes? E aí, tu não vai colocar tal roupa porque tu é crente, né? Ah, entendi. Crente não faz essas coisas. Ah, nem vamos chamar o Marcão porque o Marcão não vai. O Marcão é crente. Presta atenção. Não é fácil ser desprezado. O desprezo dói. O desprezo machuca. Ninguém é desprezado e fica sorrindo. Ah, eu sou crente. Você luta contra isso porque o desprezo dói. Ser diferente no mundo é muitas vezes estar num estado solitário de pessoas, mas nunca da presença do Espírito Santo, nunca da presença de Cristo, que nunca nos abandona. Louvado seja o Senhor. Por mais que seja difícil. Pastor, eu estou sem amigos. Quando eu tomei um posicionamento, todos se afastaram de mim. Amém, vai doer, porque é ruim estar sozinho. Ninguém aqui está romantizando o desprezo ou o escárnio. Ninguém aqui está romantizando ficar sozinho. Não, é ruim ser desprezado. É muito ruim. 2 comentaristas falando acerca do desprezo aqui, ele coloca como uma espada afiada que corta o coração e deixa o coração sangrando. O desprezo faz isso com a gente, de fato. Principalmente quando a gente sabe que o desprezo é por causa da nossa fé. E aí começa uma luta interna muito grande. Por isso que nós temos que olhar para o alto e estar com os olhos fitos em Deus. Porque senão a gente cede ao escárnio, a gente cede à companhia dos maus. Por isso que o salmista começa olhando para o alto, olhos fitos, clamando por misericórdia, porque ele sabe do coração dele. É ruim ser desprezado. O desprezo dói, o desprezo machuca. A rejeição é uma espada afiada que penetra o coração e machuca. E dói bastante. Tem horas que você está forte, mas tem horas que você fala assim, caramba, dá aquela falsa sensação, todo mundo tem amigo. E eu estou aqui lutando para arrumar um amigo crente para me acompanhar nessa jornada. Você fica triste. Se você não fica, ao final você me procura porque eu quero saber qual é a força que o irmão tem para me ensinar. Porque é ruim ser desprezado. Senão não teria isso nas Escrituras. Senão Jesus não estaria prometendo o tempo todo, eu estarei com vocês, dói, mas eu vou estar com vocês, vocês vão ser perseguidos, mas eu vou estar com vocês. Não foi à toa. Eu deixarei o Consolador, vocês não vão ficar sozinhos, porque o Senhor sabe da nossa necessidade de ter gente próxima. Olha a profundidade da ferida do salmista. Estamos fartos. Aqui é um acusativo no hebraico que indica fartura mesmo. Sabe quando você vem aqui no almoço da igreja, que você come até os pedaços da mesa e da cadeira? Vocês estão rindo, né? Pecadores. E aí, você come, você parece um polvo. Eu nunca vi tanto prato na mão de uma pessoa. E aí você come, aí você esquece que tem o quê? A sobremesa. Aí você fala, não cabe mais. Essa é a figura que o salmista está usando aqui. Estamos fartos. Não cabe mais nenhuma gota de desprezo e de escárnio. Nós estamos cheios. Misericórdia, Senhor. E aí ele vai usar a mesma palavra para cheios aqui, fartos, por saturado no verso 4. Só que agora no verso 4, veja o que ele acrescenta. A nossa alma está saturada. Aumentou a dor. Não é uma simples saturação. Poxa, eu estou cheio, amanhã resolve. Aqui a palavra no hebraico é o nefesh. Ou seja, a alma representava a vida. Eu estou farto dessa vida de ser zombado.
Eu estou farto de ser zombado nessa vida, de ser desprezado, Senhor. Tem misericórdia. Fartos de escárnio, de desprezo, de zombaria. Vocês lembram que eu falei da revista francesa, né? Vocês lembram? Eu não lembro se foi 2019, eu não lembro se foi 2018, 2020, não lembro. Lembra... Não, é outra coisa que eu vou falar agora. Eu comecei do fim. Lembra da polêmica da Porta dos Fundos? Vocês lembram disso? Do Natal, que representava Jesus como? Pode falar. Gay, né? Engraçado que o Porta dos Fundos não fez com Maomé. Ah, como diz na minha terra, besta é o coco que dá água de graça, né? Faz com a gente, porque o nosso princípio é da outra face, mas machuca. Parada gay recentemente. Um homem, ele é homem. Isso aqui é assunto para outra hora, tá? Bíblia, ele, ela é ela. Pode se vestir de bailarina, é ele. Se pendurou na cruz, certo? Não foi isso? Apareceu nas redes sociais. Escárnio, desprezo, zombaria. E cada vez vai acontecer mais. Porque nós precisamos clamar ao Senhor, e se essas coisas não mexem conosco, não para a gente pegar e ter o mesmo espírito do que aqueles extremistas fizeram com relação ao jornal, mas da gente isso doer em nós e clamarmos por misericórdia, Senhor. Isso aqui é comigo. Isso aqui é conosco. E aí, como diz lá na minha terra, mas sabe como que a gente tá? Com a cara pra cima. Não, isso aí nunca. É o dia de hoje. É os tempos atuais. Misericórdia, Senhor. Nós não aguentamos mais. Por isso que eu falo, se somos cristãos de verdade, se somos de fato aqueles que seguem o Evangelho, nós vamos sofrer zombaria e escárnio todo o tempo. Ser mandado embora do emprego. Fala que eu não estou. Aí você fala, não, eu respeito você aqui como a minha autoridade, mas eu não vou falar que eu não estou. Então você vai ser mandado embora. Tudo bem. Não, pastor, mas aí foi porque você desobedeceu uma ordem. Não, é porque ele sabe que você é crente, você não mentiu porque você é crente, agora você está sofrendo por causa disso. Não tem desculpa. Não tem pintar com sabor tutti-frutti aquilo que as escrituras falam que é. Não dá. Não dá. Nós precisamos entender que cada vez mais essa zombaria, esse desprezo vai nos alcançar todas as vezes que formos nos posicionar dentro das Escrituras. Como peregrinos de passagem, como romeiros de passagem aqui nessa terra, nós vamos passar por isso. Para a gente caminhar para o final, infelizmente, muitas vezes, eu falei agora de povos de fora, pegando o contexto que possivelmente foi escrito esse salmo. Porque esse aqui é o salmo que entra na categoria de salmos órfãos, né? Que não se sabe a autoria e se estuda o contexto em que ele foi escrito. Muitas vezes vem de dentro de nós, do nosso povo, o desprezo e o escárnio. Por isso que o salmista pede misericórdia. Ele não manda matar. Mata ele, Senhor. Muitas vezes a zombaria, entenda a zombaria não como uma brincadeira, mas zombaria, você não...
Você não acessou tal site? Tá louco? A mulherada lá não tá pelada não, pô, tá só de biquíni. Tu é o crentão? Ah, saiu aqui da nossa rodinha porque, ele é crente, diz ele que não se envolve em fofoca. Eu vou me retirar porque vocês estão falando de um irmão que não está aqui. Ih, vai lá, crente. Conta pro pastor também, que a gente está falando de outra pessoa. Quando a zombaria e o escárnio vêm de dentro? E quando a gente monta grupos para desprezar o outro? Quando é daqui de dentro do nosso arraial, vamos dizer assim, que vem o desprezo e a zombaria, o escárnio. Porque quando a gente ouve isso aqui, a gente já se coloca naquele papel, é mesmo, nós sofremos. E quando nós somos os autores do desprezo e do escárnio? Quando a gente tem esse tipo de atitude, igual eu relatei. Se você não se enquadrar naquilo que eu penso, infelizmente você não vai poder andar conosco. Olha que benção. E aí a gente tem que dar a mão na hora do louvor, hein? E se abraçar. Falso, miserável. Por isso que cada vez mais, e aqui não é se fazendo melhor que ninguém. Eu gosto, apesar de não cantar nada, não saber cantar e nem tocar nada, eu amo música. E cada vez mais eu tenho analisado as letras das músicas que eu tenho cantado. Fazendo uma sondagem no meu coração. Rapaz, será que não sou eu o que faz escárnio? Será que eu não estou desprezando alguém? Eu estou falando de mim, tá? Lá dando aquela cavucada no coração. E aí você já começa a dar uma bambeada nas pernas, né? Porque se você ler a palavra, ela tem que confrontar primeiro você. Será que não sou eu que estou zombando, escarnecendo e desprezando irmãos à minha volta, fazendo preferências, formando grupos, desprezando a outros? A gente conclui da seguinte forma: nas horas de desprezo, isso aqui é extraordinário, somos chamados a cantar aquilo que oramos e cremos. Sabe o que é cantar? O contexto. Lembra o que eles iam fazendo quando estavam indo adorar e quando estavam voltando da adoração? Eles cantavam, eles recitavam. Somos convocados na hora do desprezo a cantar aquilo que oramos e cremos. Se cremos na graça de Deus, precisamos clamar por ela em nossas vidas. Precisamos dizer em oração: Senhor, nossos olhos estão fitos em Ti. Preciso da Tua graça para não perder o coração para a amargura. Porque ser desprezado, sofrer escárnio traz amargura. Humilhação são facas afiadas, mas precisamos entender uma coisa: nós não encontraremos paz pagando na mesma moeda. A única maneira de vencer o ressentimento é clamando pela misericórdia que vem dos céus, fitando os olhos naquele que está acima dos humilhados e dos soberbos. Ainda que nós sejamos os humilhados, ainda somos servos com olhos fitos no Senhor. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. O Espírito Santo nos ensina a exaltar a graça de Deus e colocar nele o nosso fardo. Perseverar na obediência e clamar por mais graça. Por isso que eu falei que não é fácil. Sem a graça do Senhor nós não conseguimos vencer o escárnio, vencer o desprezo. Se a gente lembrar do Evangelho,
Jesus sofreu humilhações e escárnio em nosso lugar para que a gente pudesse encontrar misericórdia em Deus. Porque o nosso Redentor sofreu essa dor em nosso lugar. Nenhuma humilhação no mundo pode ter o poder de derrubar a nossa esperança na misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor. Cristo foi saturado com a humilhação para que eu e você pudéssemos provar da abundante graça de Deus. Essa é a lógica da misericórdia. Em face da zombaria e do desprezo, que clamemos por misericórdia, aguardando do Senhor o nosso alívio. Amém? Vamos orar. Senhor, é muito difícil, Pai, quando muitas vezes somos desprezados, escarnecidos pela fé que professamos. Mas, Senhor, é mais difícil ainda quando fazemos uma sondagem do coração e vemos que em muitos casos nós fomos os zombadores, nós fomos os que desprezamos. Por favor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim nos momentos em que fiz isso, Pai. Porque precisamos da Tua graça. Se a Tua graça não tivesse nos alcançado, nós seríamos consumidos. As Suas misericórdias, elas não têm fim nas nossas vidas. Elas se renovam a cada manhã. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Que nós possamos, nessa noite, sair daqui com os olhos fitos no Senhor. Fitos na Tua graça, fitos no Teu poder e fitos na Tua misericórdia, porque enquanto aqui estivermos caminhando como romeiros, peregrinos do Senhor, nós passaremos por isso, e só a Tua graça e a Tua misericórdia para aliviar essa dor do desprezo e do escárnio nas nossas vidas. Cuida, Pai, cuida de nós para que não sejamos um povo, uma igreja que escarnece e que despreza, mas uma igreja que honra e que ama, para louvor da Tua glória, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.